Fala pessoal, gravando mais um vídeo aqui, agora pra gente falar sobre postagem no mural, os tipos de atividades e um pouquinho sobre os formulários. Então eu tô aqui numa sala virtual e na aba mural. Como foi dito na formação da sede, o mural é como se fosse uma rede social, basicamente pra gente se comunicar com a turma, enviando recados, certo? É possível compartilhar algum material aqui? Basta eu clicar aqui em compartilhar algo com sua turma, certo? Nessa janela eu escrevo o que eu quero compartilhar e posso adicionar um arquivo ou um link de um vídeo, por exemplo. Então, muitos devem estar perguntando, tá, então eu posso compartilhar o material por aqui. Só que aqui acontecem dois problemas. Se eu mando o material por aqui, os alunos não vão conseguir enviar a resposta pela plataforma. Nesse caso, a plataforma perde a sua maior utilidade, que é o envio e recebimento de atividades online. Aí outro pode falar assim, ah, mas eu quero só divulgar material, não quero cobrar nada. Aí nós temos um outro problema. O mural, ele é cheio de mensagens. Então vai ficar muito desorganizado. Os alunos, provavelmente, vão deixar de ver a maioria das postagens. Então a gente deve postar qualquer coisa de material atividade na aba atividades. Por quê? Porque aqui na aba atividades eu consigo organizar tudo por tópicos. Quando eu falo tópicos, eu estou organizando por disciplinas, certo? Então agora que a gente viu que o ideal é não postar material na aba atividade, na aba mural, vamos dar uma olhadinha aqui na aba atividades. Num dos vídeos passados a gente criou uma atividade e como é que foi feito isso? A gente clicou em criar atividade. Então quando eu cliquei em criar depois da atividade, eu criei essa atividade aqui. O que aconteceu? Eu mandei um vídeo para os alunos para eles assistirem no YouTube, eu mandei um PDF com conteúdo e mandei um PDF com os exercícios. E também o vídeo baixado do YouTube para eles assistirem online, certo? Então como que o meu aluno vai entregar essa atividade aqui? Ele vai assistir o vídeo, ele vai aprender, vai fazer os exercícios no caderno e vai enviar essa atividade através de fotos. Daqui a pouco a gente vai olhar lá a aba do aluno, certo? Como é que ele vai fazer em cada tipo de atividade. Então, quando eu cliquei em criar atividade, eu tive essa atividade aqui. Agora eu vou clicar em criar atividade e vou postar um material, certo? E depois a gente vai entrar lá na aba do aluno, lá na visão do aluno e vamos ver o que acontece. Então eu vou criar uma atividade aqui com o título material, só por questões de organização, lá para a gente ver depois como é que fica. E vou adicionar aqui o material. Vou escolher aqui alguns arquivos que estão aqui no computador mesmo, os três arquivos da aula passada, e vou clicar em fazer upload. Certo? Aqui no tópico eu vou criar um tópico chamado material, para a gente identificar depois disso lá na sala de aula. Então tá aqui, atividade, material. Agora eu vou criar outra atividade com teste. E vou dar um título para a atividade. Nesse caso, atividade com teste. E posso digitar aqui as instruções para os alunos, certo? Notem que ele já criou automaticamente um formulário em branco. Aqui temos a opção importação de notas. Essa opção, ela pode ser ativada, mas só vai funcionar se o formulário for o único anexo da atividade, certo? Se eu tiver um outro anexo qualquer, essa função não vai funcionar, eu não vou conseguir importar as notas. Então, se eu fizer um formulário e já deixar anotado as respostas corretas para quando os alunos responderem, automaticamente eles recebem as notas e o sistema já envia para a gente só consegue importar se o formulário for um único anexo, ok? Então, para editar esse formulário, basta clicar em cima dele, vai vir para a tela de edição. Eu coloco aqui um título qualquer, avaliação de matemática, por exemplo. Primeira questão: 2 mais 2. É só digitar o enunciado. Eu quero uma questão de múltipla escolha. Então aqui na direita eu escolho múltipla escolha. Primeira alternativa é 3. Eu quero adicionar outra, é só clicar aqui e digitando as opções uma a uma. Certo? Agora eu quero adicionar. Antes de adicionar outra questão, vamos aqui em chave de resposta. Vamos marcar a resposta correta, que nesse caso aqui é 4. E vamos dizer que essa questão ela vale 5 pontos, porque eu vou colocar só 2 para simplificar, para andar rápido. Vou clicar em mais.
aqui nesse sinalzinho de mais, né, que tem aqui na direita, e vou botar agora uma outra pergunta. Só que agora eu quero uma pergunta com a resposta curta. Vou botar uma pergunta simplesinha também. 15 mais 4. Nesse caso, o aluno vai ter que digitar a resposta, certo? Então eu vou vir aqui em chave de resposta. Eu posso dizer que a resposta correta é 19 e que qualquer outra coisa que o aluno digitar, marcar todas as outras respostas como incorretas. Então qualquer coisa que ele digitar que não seja 19 vai ser encarado como, vai ser interpretado melhor, né, como incorreto, certo? E clico também aqui para escolher a quantidade de pontos, nesse caso 5 pontos, e clico em concluir. Eu posso adicionar outra questão, mas aqui eu só vou fazer para exemplificar. A gente pode colocar o enunciado e aqui tem as opções de parágrafo, onde o aluno pode digitar uma resposta com a maior quantidade de caracteres, certo? Então a resposta curta serve para respostas em poucas palavras, e também para casos como esse aqui do exemplo, que a resposta ela é única, né? Um número, ou poderia ser uma palavra, e nesse caso o indicado seria a resposta curta, que daí o sistema consegue corrigir automaticamente. Agora, para quando o professor precisa que o aluno dê uma opinião ou coisas de outro tipo, ele pode usar essa opção aqui de parágrafo. Então ele bota o enunciado, clica em parágrafo, né? Então o aluno vai poder digitar a sua resposta bastante caracteres, ok? Nesse caso aqui, como eu não vou utilizar essa pergunta, eu vou clicar aqui na latinha de lixo para excluir, ok? Então ele está excluindo aqui a pergunta, excluiu. Nós temos aqui com as nossas duas, né? Note que nessa parte da tela ele avisou aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Drive. Então agora eu posso simplesmente clicar em criar atividade. Clicando em criar atividade, ele vai lá para a sala de aula e notem que ele não organizou por tópico, então eu tenho que editar essa atividade. Note que essa atividade está sem tópico e essa daqui eu excluí o tópico sem querer. Então o que eu faço? Eu deixo o mouse em cima dela, clico em cima dos 3 pontinhos e vou em editar. E escolho aqui o tópico correto, era atividade com teste. Clico em salvar. Essa atividade aqui, ela era uma pergunta. Eu cliquei sem querer e excluí o tópico pergunta. Então eu vou editar e vou criar aqui o novo tópico pergunta. Vou botar em maiúsculo. E clico em salvar. Então está aqui a atividade pergunta e a atividade com teste. A atividade com teste ela está aqui já com o formulário prontinho para ser respondido. Agora eu vou gravar um vídeo para os alunos mostrando como que eles podem responder essas atividades pelo celular. E depois eu volto mostrando como é que fica organizado essas respostas que eles enviam. Voltamos e agora todas as atividades estão respondidas. A gente viu que a atividade enviada como material não tem como o aluno responder pela plataforma. Esse tipo de atividade aqui, enviada como atividade, a gente clica aqui em cima dela, vai aparecer a quantidade de alunos que já entregaram. Clicamos aqui em cima da quantidade e vai aparecer as respostas dele, né? A gente clica em cima de uma delas, vai para a tela de correção. Aqui nós podemos atribuir uma nota. Vamos supor que esse aluno aqui, como no vídeo passado, ele tirou 9,5, então vou digitar aqui 95. Posso botar um comentário aqui, né? Posso selecionar uma área aqui da atividade e mandar um comentário para ele. Se o erro está aqui, posso depois colocar, se o erro está aqui, tente descobrir por conta própria, algo assim. E clico em postar, certo? Aqui eu tenho a opção de devolver o envio, eu posso pedir para o aluno refazer ou coisas do tipo, certo? Mas aqui basicamente é isso, ok? Esse tipo de atividade aqui é bom para professores que precisam que o aluno faça a atividade manuscrita, né? Precisa que ele faça um desenho, um professor de matemática que precisa que ele mostre a resolução, certo? Isso fica a critério de cada professor, ok? Então voltamos lá para nossa
sala de aula, clicamos aqui em voltar. Atividade enviada como pergunta. Temos aqui um aluno que entregou, certo? A gente clica em cima da quantidade e está aqui a resposta dele. E aqui na esquerda nós podemos dar a nota dele, certo? A nota dele vai ficar salva aqui. A gente pode voltar lá para a sala de aula virtual. Essa aqui foi a atividade enviada como pergunta. E a atividade com teste, eu clico aqui em cima da atividade, vou ver que tem 2 trabalhos entregues, né? Eu clico aqui em cima da quantidade e depois eu clico aqui em importar notas. Ele vai dar essa mensagem, clico em importar. Automaticamente ele vai preencher as notas que os alunos tiraram, certo? Por isso que é importante manter o formulário como o único anexo da postagem. Agora eu clico aqui em voltar para a sala de aula. Voltamos para a lista de atividades. E agora basta repetir o procedimento nas demais turmas. Então é isso. Até um próximo vídeo.